Muitas escolas têm na sua grade curricular o ensino religioso. O destaque foi as duas, pelo que as pessoas pensam sobre as aulas de religião para crianças e adolescentes. Você é contra ou a favor? Eu acho que está certo, porque assim a pessoa se dá conta de si e vai aprender muita coisa para a vida. Sou católica, tudo, mas eu acho que a criança deve aprender sobre Deus, não deve ser ateu ou algo assim. Ele tem que ter conhecimento das religiões, né, para poder respeitar as opiniões. Acho que é importante, mas não obrigatório, que a religião é uma coisa que você não deve impor e sim explicar o que é para cada um ter a sua consequência e cada um ter o segmento que quiser levar. É importante, do jeito que anda a violência, tudo, tem que ter esse ensinamento da religião, tudo assim. O professor de ensino religioso, ele deveria ser muito mais treinado para isso, porque sem perceber, muitos deles levam para uma determinada religião. Interessante essa resposta e nós vamos complementá-la com a participação do professor de pedagogia da PUC Paraná, professor Sérgio Junqueira. Essa análise que nós tivemos na nossa última entrevistada é bastante interessante. É importante que a gente avalie a cultura do ensino religioso hoje no Brasil. Como é que ela está, professor? Acho que primeiro tem que ter bem claro o seguinte: o Brasil, nós não temos aula de religião, nós temos aula de ensino religioso. Nós não podemos dar aula de religião. Por quê? O Brasil é um país laico. O Brasil não tem uma religião oficial. Ou seja, imaginem que um juiz que vai julgar um caso, ele seja do Curitiba. E ele vai receber alguém que é do Paraná Clube. Ou Atlético. Ou Atlético. Eu não posso falar porque como eu não sou do Paraná, eu uso times locais. Daí o que vai ocorrer? Nós vamos ter um problema de litígio. Então, dizer assim, sou católico, sou luterano, sou um bandista. Vejam, em nenhum momento eu posso, a partir de uma leitura de uma religião, avaliar a outra. Então o professor na escola pública, esse é outro detalhe, a lei diz que o ensino religioso é obrigatório para a escola pública do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 9º ano, dos 6 aos 14 anos. A escola particular, ela oferece ensino religioso se ela quiser. E as escolas confessionais, escola batista, escola católica, ela tem liberdade de dar aula de religião. Agora, o grande questionamento está na didática de como esse ensino é repassado? Aí, na verdade, ela está no conteúdo e na metodologia. Na escola pública, eu não posso ensinar a religião. Eu tenho que ajudar essa criança a entender como a nossa sociedade lida com as manifestações religiosas. Vou dar outro exemplo. Desde 2003, as nossas escolas deveriam estar integrando a questão da cultura afro-brasileira e desde 2008 a questão indígena. Então vejam, eu preciso trabalhar os nossos orixás, preciso trabalhar os cultos afro-brasileiros. E eu não posso, por causa de que eu tenho a Bíblia como livro de referência, negar a cultura afro-brasileira. Nós temos escolas que se negam a trabalhar as nossas tradições afro em nome da religião. E as indígenas também. E as indígenas também. Nós vamos ter nas escolas, daqui a pouco, o trabalho sobre a questão de orientação sexual e gênero. Então eu não posso, em nome da religião, negar o trabalho de orientação sexual. E onde é que está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio está em que eu vou discutir com as nossas crianças que o nosso país é pluralista. Vejam, aqui em Curitiba nós temos a Torre de Jerusalém, que é aquele monumento onde tem os anjos, né, que trabalham as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Nós temos aqui no centro aquela biblioteca que é a Kaaba, que é o monumento árabe. Vejam, nós temos, estou pegando Curitiba como exemplo, vários sinais que expressam as tradições que formaram o Paraná, por exemplo. Eu vou trabalhar isso com as crianças, ou seja, eu vou mostrar para elas que a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, foi formado por culturas. E eu vou trazer isto. Vocês que trabalham com a cozinha, né? Vejam, os pratos que formaram o nosso dia a dia, eu vou trazer isso para a escola. Agora, para a religião fica um pouco mais difícil. E como tratar, e a partir de que idade tratar esses questionamentos? Veja, a lei fala desde os 6 anos. Volto. O pão. Você quer uma aula maravilhosa sobre o pão?
Eu posso fazer uma aula com as crianças sobre o papel do pão nas tradições religiosas. E eu insiro isso de uma maneira mais leve como cultura. E como cultura. Então eu posso trabalhar com as crianças uma aula a partir do pão. Como é que as tradições lidam com o pão, que é um alimento, ao mesmo tempo ele é um trabalho. Eu tenho um outro tema, a morte. A morte, ele é um tema que necessariamente ele não é religioso, mas ele perpassa as religiões. Eu tenho comunidade, eu tenho pessoas que após a vida não tem nada. Eu tenho outros que após a vida, eu tenho a reencarnação, eu tenho a ressurreição. E pelo que o senhor está passando, o ensino religioso não está relacionado somente a uma matéria, mas a várias. A várias. Eu tenho a questão da transversalidade, ou seja, eu trabalho a questão religiosa na história, nas ciências, nas artes, mas eu vou ter uma disciplina em que eu vou sistematizar, eu vou organizar isto. Veja, a disciplina de história, os conteúdos de história, eu vou trabalhar em ciências, vou trabalhar a história das ciências, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma disciplina que organiza isto. Na educação eu tenho que ter claro que eu tenho a intencionalidade, eu tenho temas que perpassam. E como os pais podem perceber se essa metodologia está correta ou não? O senhor disse que há uma dificuldade de ter uma boa metodologia, de uma aplicação de uma metodologia adequada. Na verdade, os pais podem perceber isso? Pode. Na verdade, o pai vai perceber se o projeto pedagógico da escola leva em conta. Volto. Cálculo. A criança, ao final dos 9 anos, ela deveria saber calcular. Só que isso não é papel da matemática, só. Ele é papel da história. Veja, quando eu pergunto para alguém a independência do Brasil, em que século foi? Isso é um problema de história, mas eu preciso da matemática. Então, como é que o pai vai perceber isso? Se o projeto da escola está considerando a leitura matemática. Só que ela não vai perceber só no exercício. Ao participar das reuniões de pais, ela vai entender, essa escola está preocupada com a leitura matemática, com a leitura social. Ela vai entender que ao final dos 9 anos, essa criança tem o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E que essa informação repassada por meio do ensino religioso é algo visto como cultura para ser analisada e não praticada, talvez. Exatamente. Veja, o papel do ensino religioso não é levá-la a praticar. Isso é papel das comunidades. Por isso a diferença de... Aí vem, você tocou um ponto interessante. O papel do professor do ensino religioso não é levá-la a praticar uma religião. É papel dele a conhecer. Assim como não é o papel do professor de educação física levá-lo a praticar o futebol do seu time. Isso é papel do seu lugar de que ele vai optar, sei lá, se ele vai para um time específico, ele vai para a escolinha de futebol. E aí entra principalmente a participação dos pais junto às escolas para entender essa proposta pedagógica. Sr. Sérgio, o senhor que é professor de pedagogia, sabe muito bem dessa participação do professor, nessa transformação, e num outro momento só volto para discutir justamente essa transformação do professor nessas outras discussões, pode ser? Pode, eu só encerro com isso. Nós temos que nos preocupar com a formação do professor. Um professor que não tem uma leitura pedagógica do cotidiano, eu sempre digo para os meus alunos, eu preciso olhar pela janela para trazer o cotidiano para dentro da sala de aula. Isso é fazer o pedagógico no dia a dia da sala de aula. Fazer crescer o nosso estudo, o nosso conhecimento também. Obrigada. Até o próximo